Vamos dar continuidade ao nosso trabalho, à nossa aula, vamos terminar, né, nossa aula dessa semana. Na aula anterior, nós já falamos sobre saúde, os indicadores sociais e econômicos de saúde, e também damos início à alimentação saudável. Nós falamos sobre os nutrientes encontrados nos alimentos, né, nas vitaminas, e agora nós vamos dar continuidade a falar sobre nutrientes ainda, sobre nutrientes encontrados nos alimentos, né, são as substâncias encontradas nos alimentos que são necessárias ao desenvolvimento do nosso corpo. Sais minerais e água, e também sobre segurança alimentar. Em nosso livro, nós iremos da página 125 à página 129. Então, vamos aí, os sais minerais e a água. Os sais minerais participam de diversas funções do corpo. Por exemplo, cálcio e fósforo formam os ossos e os dentes, além de atuarem no funcionamento de nervos e músculos. Sódio, potássio e cloro influenciam no volume de água eliminada ou retida no organismo e atuam nas funções de músculos e nervos. Vamos conhecer melhor as principais funções de determinados sais minerais. Os primeiros apresentados aí, né, são o cálcio e o fósforo. Formam os ossos e os dentes, além de atuarem no funcionamento de nervos e músculos. São encontrados em abundância nos laticínios, nas hortaliças de folhas verdes, né, brócolis e espinafre, e nos ovos. Os laticínios são leite e seus derivados, né? Outros sais, sódio, potássio e cloro, influenciam no volume de água eliminada ou retida no organismo e atuam nas funções dos músculos e nervos. São encontrados em muitos alimentos. O sódio e o cloro fazem parte do sal de cozinha e o potássio aparece em grande quantidade nas frutas, nas verduras e no feijão. E o ferro, tão conhecido, né? O ferro, quando a gente pensa em anemia, quando fala em anemia, já pensa logo em ferro, né? Forma a hemoglobina, que é a proteína que transporta o oxigênio no sangue. Por isso, a deficiência de ferro pode causar fraqueza, mal-estar, cansaço, dificuldade de respirar, entre outros problemas. Esses são os sintomas da anemia, que é doença comum em crianças subnutridas e pessoas com vermes ou que estejam perdendo sangue pelas fezes. O ferro é encontrado no fígado, em carnes vermelhas, na gema do ovo, no feijão e em hortaliças de folhas verdes. O iodo faz parte dos hormônios produzidos pela glândula tireoide, que controla a produção de energia na célula e o crescimento do corpo. A falta de iodo leva ao mau funcionamento da tireoide, que aumenta exageradamente de tamanho. É o bócio ou papeira. O bócio é comum em regiões onde o solo é pobre em iodo, o que dificulta a deficiência desse elemento, melhor dizendo, nos alimentos ali produzidos. Para evitar o problema, há uma lei brasileira que obriga a adição de iodo ao sal de cozinha. Então, se você olhar o saquinho lá do sal de cozinha, né, quando a gente compra, está lá escrito assim, sal iodado. É porque ele já vem adicionado iodo. O flúor participa da formação de ossos e dentes, existe em todos os alimentos, mas em muitas cidades o flúor é adicionado à água encanada como medida auxiliar para a prevenção de cáries. Olha aí, o aumento da glândula tireoide por falta de iodo. É o bócio, esse problema. Estranho, não é? Já ouviram falar desse problema? Conhece alguém que já passou por essa situação? Vamos lá. Finalmente, as transformações químicas necessárias à manutenção da vida somente são possíveis se as substâncias estiverem dissolvidas em água. No sangue, nutrientes e outras substâncias são transportados dissolvidos no plasma, cuja maior parte é água. As substâncias eliminadas pela urina também são dissolvidas em água. Por isso, é importante que nosso corpo esteja sempre bem hidratado.
hidratado. Então, vamos tomar água, hein, gente? Não vamos esquecer. Às vezes a gente fica assim concentrado, fazendo alguma coisa e esquece de estar tomando água. Ou então só vai tomar quando está sentindo aquela sede, né, bem forte. Mas, assim, é importante que a gente se hidrate continuamente, né? Para uma pessoa obter todos os nutrientes de que necessita, a fim de se manter saudável, é preciso ter uma dieta variada, além de ser diversificada, uma alimentação equilibrada, contém quantidades adequadas de calorias e nutrientes. Quando observamos lá, né, quando conhecemos as vitaminas, todos os nutrientes, né? Vitaminas, sais minerais, os nutrientes de lipídios, carboidratos e proteínas, a gente vê que é encontrado em uma variedade enorme de alimentos. Então, não podemos comer sempre com pouca variedade, né? É importante que a gente se alimente de diversas fontes de alimentos, para a gente poder obter todos esses nutrientes, né? E manter o nosso corpo saudável. Aí a pergunta, você toma bastante água ao longo do dia? Durante a prática de exercícios ou em dias quentes, por exemplo, a produção do suor é mais intensa. Nesses casos, é importante, né, é preciso beber líquidos em quantidade suficiente para repor a água perdida pelo organismo. Então, vamos tomar água. Vamos continuar aí falando sobre segurança alimentar. Gente, para a Organização das Nações Unidas, né, para a Agricultura e Alimentação, uma população tem bom nível de segurança alimentar quando todas as pessoas têm acesso permanente a alimentos com qualidade nutricional e em quantidade adequada para uma vida ativa e saudável. Então, quando você ouvir falar em segurança alimentar, o que é isso? Então, justamente se refere ao acesso, né, de alimentos pela população, em alimentos em qualidade e em quantidade suficiente, né, para que as pessoas vivam bem, para que as pessoas se mantenham saudáveis, né, e tenham sua vida ativa. Na ausência dessas condições, ocorre a insegurança alimentar. Então, se não está se alimentando bem, se o alimento não é de qualidade, né, não é variado, não é suficiente, então ocorre a insegurança alimentar. Em 2017, havia no mundo cerca de 108 milhões de pessoas em situação de grave insegurança alimentar, representando sério risco para a saúde. Entre a série de medidas que devem ser tomadas pelos governos para garantir a segurança alimentar de uma população estão disponibilizar alimentos em quantidade e variedade suficientes para atender às necessidades das pessoas e apoiar sistemas de produção agrícola de países menos favorecidos. É importante ainda combater perdas de desperdício de alimentos ao longo da cadeia de produção e no consumo. Olha aí, um restaurante cidadão, né? Aí vamos falar de desnutrição. A desnutrição é a falta de algum nutriente na quantidade necessária ao organismo. A falta de recursos para uma alimentação equilibrada ou ainda maus hábitos alimentares também podem causar desnutrição. Então, se você não se alimenta bem, né, se a sua alimentação não está equilibrada, não tem uma variedade de alimentos, né, não tem as quantidades ideais e a qualidade do alimento não são ideais, pode causar desnutrição. Às vezes a gente come muito. Será que comer muito é a alimentação adequada? Às vezes a gente come muito e não é um alimento adequado. Às vezes a gente come menos e é mais adequado porque vai ter variedade de alimentos. Ao contrário do que se pensa, aliás, ingerir a quantidade necessária de calorias ou mesmo quantidades acima do que seria o recomendado não garante boa saúde. E ao contrário do que se pensa, pessoas obesas também podem ficar desnutridas. Além disso, algumas pessoas podem ter problemas de absorção de algum nutriente. Outra causa da desnutrição são os vermes intestinais, cuja incidência é mais elevada principalmente em pessoas que moram em regiões sem saneamento básico. Esses parasitas consomem os nutrientes dos alimentos digeridos e causam problemas no sistema digestório, dificultando a absorção de nutrientes. A desnutrição pode provocar atraso no desenvolvimento mental e físico, além de enfraquecer as defesas do indivíduo, facilitando o desenvolvimento de doenças infecciosas. Então, gente,
é fundamental a alimentação equilibrada, não é, para se desenvolver bem. E principalmente na fase de crescimento, né? A criança, até a sua fase de adolescência, lá você está crescendo, está desenvolvendo o seu corpo, é super importante que se alimente bem, para que você cresça saudável, para que o seu corpo se desenvolva bem. Se você acontece de passar, né, pela desnutrição, o seu corpo não vai se desenvolver bem. Então, isso pode lhe comprometer para o resto da vida. Então, é importante a alimentação adequada, principalmente nessa fase, que é a fase de crescimento. O risco de desnutrição da infância aumenta depois que a criança para de tomar leite materno. Por isso, a Organização Pan-Americana da Saúde recomenda que as crianças sejam alimentadas exclusivamente com leite materno até os 6 meses de vida. Por quê? Porque esse alimento contém todos os nutrientes e calorias necessários, além de ser isento de bactérias, e fornecer anticorpos que protegem o bebê contra infecções. Então, é super importante alimentar o bebê, né, direitinho, deixar ele mamar pelo menos 6 meses de vida só o leite, porque o leite é um alimento completo, né, rico em nutrientes, o bebê não vai ficar desnutrido, ainda vai ficar protegido, né, contra infecções. Agora, falando de obesidade, não é? O que seria a obesidade? A obesidade é uma doença caracterizada pelo acúmulo excessivo de gordura no corpo de uma pessoa, né? A pessoa está muito gorda, é a obesidade. Será que isso é bom? Né? Às vezes as pessoas falam assim, tá com preconceito, porque a pessoa é gorda, tá preconceito com gordo. Mas, gente, embora vários fatores possam contribuir para a obesidade, as principais causas desse problema são o consumo crescente de comidas muito calóricas, ricas em gorduras saturadas e açúcares, aliado ao sedentarismo, isto é, a procura de atividade física. Os médicos utilizam vários critérios para verificar se um adulto está obeso ou não. Dados do Ministério da Saúde mostram que a obesidade no Brasil aumentou 60% em 10 anos, passando de 11,8% em 2006 para 18,9% em 2016. A porcentagem da população com excesso de peso também subiu de 42,6% para 53,8% no período. Então, o Brasil engordou, né? Mas qual é o problema de ser gordo? É só porque a roupa vai ser maior? Não, né? Pessoas obesas têm maior risco de sofrer ataques cardíacos ou de desenvolver doenças do sistema cardiovascular, como pressão alta. Então, é importante que a gente se preocupe, né, com a obesidade, para a gente não ficar tão fora do peso, assim, tão alto, com peso tão alto, porque vai trazer sérios problemas para a nossa saúde. Também são mais sujeitas a desenvolver diabetes, cálculos biliares, né, que são conhecidos popularmente como pedras na vesícula biliar, problemas na coluna e nas articulações, entre outros problemas. Dados estatísticos indicam que os obesos vivem menos anos, em média, do que as pessoas não obesas. Então, é muito problema, né? É muito problema. Se uma pessoa está obesa, ela deve procurar um médico que poderá avaliar seu estado de saúde e, entre outras orientações, direcioná-la a profissionais da saúde para a indicação de dietas e atividades físicas. O aumento na obesidade ou de sobrepeso está ligado a uma mudança nos padrões de consumo. Muitas pessoas substituíram parte dos alimentos tradicionais por alimentos ultraprocessados. Esses alimentos passam por muitas etapas de processamento, com a adição de vários ingredientes, como corantes e conservantes. Então, alimentos que a gente compra no supermercado, né? Alimentos com embalagem. Esses alimentos são um prato cheio para nos fazer engordar, né? Para fazer aumentar a nossa gordura no nosso corpo. É melhor a gente se alimentar de alimentos sem sem essa adição, né, desses produtos que eles colocam lá para conservar, né, eles mudam até o sabor do alimento, o cheiro do alimento. Então, é melhor a gente comer, eu mesmo costumo fazer assim, falar assim, eu prefiro comer os alimentos da feira. Quais são os alimentos da feira? São as frutas, são as verduras, né, são as raízes, alimentos de verdade, bem melhor do que os alimentos do supermercado, que são aqueles que são embalados, são ultraprocessados, né, são farinhas ultraprocessadas,
esses alimentos vão trazer bem mais danos ao nosso corpo do que os alimentos naturais, né? Os alimentos saudáveis. E é importante a gente cuidar do nosso corpo, né? Nós já sabemos da importância e da necessidade, tá bom? Vamos lá, continuar para terminar a nossa aula aqui agora. Biscoitos, sorvetes, chocolates, refrigerantes, salgadinhos, produtos enlatados e embutidos, né, como salsicha, mortadela e presunto. Geralmente contém muitas calorias, gorduras, excesso de sal e de açúcar, e podem desencadear ou agravar problemas de saúde, como obesidade, pressão alta, entre outros. O problema é que os alimentos ultraprocessados são facilmente encontrados nos mercados. Olha, desses que foram citados aí, biscoitos, sorvetes, chocolates, refrigerantes, olha só, gente, quem é que não quer comer isso aí, não é? Se deixar, quer comer só isso, não come mais nada. Mas, porque eles são gostosos, não são? Quem é que não gosta de um biscoitinho, de um sorvete, de um chocolate? Quem é que não gosta? Pois é, mas eles cobram um preço bem alto da nossa saúde. Eles não são saudáveis. Eles vão nos fazer mal. E a gente tem que cuidar da nossa saúde. É o nosso corpo, é onde a gente vive. É a nossa casa. O nosso corpo é a nossa casa. Então, quem é que quer ficar doente? Ninguém, né? A propaganda frequente nos meios de comunicação e a praticidade desses alimentos prontos estimulam o seu consumo excessivo. No lugar deles, é preferível consumir alimentos que não sofreram alteração, né? Verduras, frutas, ovos, ou alimentos minimamente processados, né? Que passaram por alterações mínimas, como limpeza, pasteurização, embalagem, resfriamento ou congelamento, como suco de frutas, leite e ovos. Olha aí, essa imagem aqui é bem melhor, né? Para a gente, na feira livre. Gente, vamos para a nossa atividade? Questão de 9 a 12. Vamos lá, 9 a 12. Olha aqui, vamos fazer a questão 9 e as outras é com vocês. A tabela abaixo apresenta a quantidade em gramas de alguns nutrientes encontrados em 100 gramas de parte comestível da banana prata crua. O nome de um nutriente foi omitido e está representado pela letra X. Então, quanto de proteínas? 1,3. Quanto de lipídios? 0,1. E o X? 26,0. Fibra? 2,0. E cálcio? 8. Esses são os nutrientes em 100 gramas de banana prata. Qual é o nutriente indicado por X e qual é a principal função dele no organismo? Qual é o nutriente, gente? Vocês conseguem identificar? Vamos lá? É o carboidrato. Muito bem, o carboidrato. A banana é rica em carboidrato. Qual é a principal função dele no organismo? Para que serve o carboidrato? Eles têm a função energética, não é? Eles fornecem energia ao nosso corpo. Muito bem. Vamos, gente, questão 10, 11 e 12, vocês vão responder e vão tirar dúvidas com o professor da sala, tá bom? Então, nós ficamos por aqui, né? Nossa aula se encerra aqui, nesta semana. Na próxima semana, a gente está aqui de volta, revendo, né? Fazendo a revisão desses conteúdos para você que vai estar em casa, você vai rever comigo, tá bom? Então, fique com Deus, tenha uma ótima semana, certo? Resolvam todas as suas atividades, de todas as disciplinas. É muito bom estar aqui falando com vocês. Fiquem com Deus. Tchau.